Trabalhe duro, trabalhe duro, trabalhe duro. Quando você faz isso de forma consistente, aumenta seus níveis de cortisol, diminui a testosterona e também outros indicadores de desempenho. Então precisamos encontrar esse equilíbrio delicado entre sucesso e também longevidade. No episódio de hoje, estou acompanhado por J.C. White, um empreendedor e inovador que sabe o que significa construir do zero, desde os primeiros dias de luta até agora, criando empreendimentos que desafiam o convencional. J.C. mostrou que resiliência e ousadia transformam indústrias. A musculação é a melhor coisa que existe. Não se trata apenas de construir músculos ou dessas coisas superficiais. É literalmente o lado mental e espiritual que surge disso. Porque quando você pega essas lições e aplica nos negócios ou em outra área da sua vida, você não pode perder. Ele ousa ultrapassar limites e realizar ideias que poucos tentariam. Sua história é de garra, visão e coragem de apostar em si mesmo diante das adversidades. Doença cardíaca é a principal causa de morte entre homens nos Estados Unidos da América, causando milhões de óbitos anuais. A boa notícia é que muitos desses problemas, como nutrição e estilo de vida, são fáceis de resolver e não tão complicados quanto parecem. Algumas pessoas têm colesterol alto naturalmente e, para elas, a dieta cetogênica pode ser perigosa. Tentar ser saudável pode, às vezes, deixar as pessoas menos saudáveis e aumentar o risco de doenças cardíacas. A maneira mais rápida de fazer escolhas melhores na vida é assumir mais responsabilidade pelas suas escolhas anteriores. Tenha fé para iniciar e Deus cuidará do resto. Ok, então, JC, o que o sucesso moderno está fazendo com nossos hormônios? Está acabando completamente com eles, porque o sucesso moderno é ir, correr, 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 trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ao fazer isso com frequência, seus níveis de cortisol aumentam, a testosterona diminui e outros indicadores de desempenho também são afetados. Precisamos encontrar um equilíbrio entre sucesso e longevidade. Acho que muitas pessoas que se identificam como grandes realizadores ouvem esse podcast, olham para você ou até para mim e dizem: eu quero alcançar o sucesso. Quero aprender com os convidados de Scott D. Clary e conquistar ao menos uma parte do que eles já alcançaram. Eu realmente acredito que eles pensam que precisam sacrificar a saúde para conseguir isso. Já ouvi isso repetidas vezes. Como se eu não pudesse construir algo importante e estar em forma indo à academia. Acho que isso é uma visão limitada, com certeza. O que acontece quando você vive assim? Você vê pessoas vivendo desse jeito. O que ocorre? Bem, geralmente, ao chegarem aos 40 ou 50 anos, o corpo sente os anos em que foi negligenciado. É aí que eles vão ver níveis altos de colesterol. Eles ficarão mais resistentes à insulina, causando grandes problemas hormonais. Então, problemas com o cortisol, problemas com a testosterona e outras coisas que vêm junto com isso. Ao vermos o sucesso como algo compartimentalizado, achamos que para ter sucesso nos negócios é preciso abrir mão da saúde. Para ter sucesso com a família, é preciso colocar o trabalho em segundo plano. É aí que ficamos míopes. No fim, tudo acaba se encaixando. É porque as pessoas não sabem equilibrar a vida? É porque as prioridades das pessoas estão bagunçadas? Tipo, por que as pessoas acreditam nisso em primeiro lugar? Medo. Medo de não conseguir, medo de não ser bom o suficiente, medo de, tipo, bom, sabe, eu não sinto que posso alcançar tal renda ou tal sucesso nos negócios sem sacrificar alguma coisa. Isso não faz sentido pra mim. Não entendo como posso ter um bom corpo, saúde, bons relacionamentos familiares e espirituais, saúde mental e ainda ganhar dinheiro. Quase não entra na minha cabeça. É medo e a falta de paciência. Se a gente estabelece metas objetivas claras e se dá tempo suficiente, e o período de tempo não é algo muito curto, sabe? Em vez de 1 ano, a gente se dá 5 ou 10 anos para realmente alcançar essas metas em cada área da vida, então isso meio que afrouxa um pouco as rédeas. Se você quer ser saudável, construir um negócio de múltiplos 8 dígitos, casar, ter filhos e manter a saúde mental. Em vez de dizer que quer conquistar algo no próximo ano, apenas extrapole o tempo, isso reduz a pressão. Quando pensamos que precisamos ficar ricos ou em forma amanhã, é aí que as pessoas entram nessa, sabe? Elas não chegam ao objetivo mais rápido e desistem, sabe? É isso que a gente sempre vê no mundo fitness, certo? Muitos começam em 1º de janeiro dizendo que vão se cuidar no ano. Pior época para ir à academia. Para quem frequenta a academia, é a pior época. Na verdade, gosto de vê-los porque também já comecei nesse ciclo e apenas continuei.
Mas, sabe, eles entram nesse ciclo e acabam desistindo, 1 ou 2 meses depois, porque não viram resultados rápido o suficiente, porque era simplesmente irrealista. Penso, cara, você está nesse corpo há 40 anos, acha que em 3 meses resolve? Não é assim. É louco quando você coloca dessa forma. É como estar sem dinheiro por 40 anos e esperar ficar milionário em 3 meses. Precisamos ter mais paciência com o processo. O que fez você continuar? O que fez você persistir, que muita gente não tem? Porque eu acho que isso é algo que todos os fisiculturistas, e não só os fisiculturistas, dizer fisiculturistas é complicado porque é como se fosse você contra você mesmo. Não tem treinador, especialmente quando você começa, alguém te incentivando. Se você joga em um time, tem colegas, amigos e treinador. Já o fisiculturismo é um esporte muito solitário. Então, a força mental que você precisa para continuar é enorme, não é fácil. O que te levou ao sucesso no fisiculturismo? Porque eu acho que, na verdade, tem muita coisa que se traduz do fisiculturismo, tipo estar de boa em se impor uma certa dose de dor para o sucesso nos negócios. Mas o que fez isso acontecer? Tipo, o que fez você ter sucesso nisso? Você já descobriu qual fator psicológico te ajudou a ter sucesso quando outros não conseguiram? Acredito que tinha um desejo inato de ser grande. Sentia que isso era essencial para conseguir, pois, como você disse, é você contra si mesmo. Sem mais desculpas, a responsabilidade é enorme. Então, com essas duas coisas em mente, você não pode apontar o dedo para outra pessoa se você não está obtendo resultados. E, como um jovem, essa era a lição que eu precisava aprender, porque o motivo pelo qual eu, sabe, não me saí tão bem em outras coisas da minha vida na época era porque eu não tinha responsabilidade. É porque eu não olhava pra mim mesmo no espelho e dizia, ok, é aqui que você precisa melhorar, aqui estão seus pontos fortes, aqui estão suas fraquezas. E então, eu travava uma batalha comigo mesmo. Fisiculturismo é a melhor coisa que existe. Não se trata apenas de construir músculos ou dessas coisas superficiais. É literalmente o lado mental e espiritual que surge disso. E por quê? Quando você pega essas lições e aplica nos negócios ou em outras áreas da sua vida, você não pode perder. Essa é a beleza do jogo. Leve essa mentalidade para os negócios e você não só vence, você se destaca. Foque em si mesmo, não na concorrência. Você diz que tudo o que os meus resultados mostram é exclusivamente responsabilidade minha, de mais ninguém. Mas muita gente tem dificuldade com isso. Muita gente tem dificuldade com responsabilidade e de olhar para dentro e dizer que a vida que está vivendo é realmente resultado apenas das próprias escolhas. Quer você goste disso ou não, não importa. É como se a vida da maioria das pessoas fosse a soma das escolhas que elas fazem. E sim, existe má sorte para algumas pessoas, com certeza. No fim, tudo depende de você para resolver. Bem, eu só perguntaria para eles, que tipo de vida você quer viver no final das contas? No fim, sua vida será definida pelas escolhas que você faz. E se assumir mais responsabilidade pelas escolhas anteriores for a forma mais rápida de tomar melhores decisões na vida? Somos o resultado direto das escolhas que fizemos antes na vida. Você está onde está na vida porque fez boas escolhas. Espero. Parece que foram boas escolhas. Você fez ótimas escolhas. Obrigado. Eu também cheguei onde estou por fazer boas escolhas. Sabe, eu nem sempre fiz ótimas escolhas na vida, mas, sabe, é porque você pode tirar um momento para refletir sobre si mesmo e dizer, ok, foi aqui que eu falhei e é isso que eu preciso fazer para seguir em frente na vida. Então eu realmente acredito que essa é uma das belezas do fisiculturismo e do fitness. E, sabe, é só uma consequência que você fica com uma aparência melhor, se sente melhor. Isso é só a cereja do bolo. Como você estava mentalmente quando perdeu as seletivas de basquete da faculdade? Você estava deprimido e mal. Como superou isso? O que houve é... Eu estava arrasado. Eu era um atleta razoável no ensino médio e cheguei a ser notado por universidades da Divisão 1. Sabe, eu tive algum reconhecimento de jornais locais e estaduais. Meu treinador da faculdade tinha organizado Fiz um teste em uma das faculdades onde estudava, a Western Michigan, antes de me transferir. Perdi o teste porque dormi demais. Isso. Tipo, foi por causa de depressão ou você só estava cansado mesmo ou o quê? Só irresponsabilidade mesmo. E acho que um pouco de autossabotagem. Um pouco. E eu acordei e lembro que liguei pra minha ex-namorada na época e ela perguntou, o que aconteceu? E eu falei, eu simplesmente dormi e perdi o julgamento. Esse era o principal motivo de eu ir pra escola. E ela disse, ligue para seu treinador e tente remarcar. Eu respondi que não. Ela perguntou o que faria e eu disse que não sabia, mas daria um jeito. E esse foi um momento muito marcante porque eu realmente não tinha um caminho naquela época. Eu não sabia o que ia fazer. Eu até tinha um certo interesse em direito na época, mas pensava, não sei se quero mesmo seguir esse caminho. Eu só ia por causa do dinheiro.
Depois, naquela semana, fui parar na academia. Eu costumava odiar, era muito fraco. Lembro de ir ao colégio e ver todos fazendo supino, levantando 100 quilos facilmente. Só tinha anilhas de 16 quilogramas de cada lado, davam uns 52 quilos no total e mal levantava. Eu pensava, odeio isso. Isso é tão Engraçado. Mas eu fui parar na academia e então, sabe, não era que eu fosse mais forte quando entrei lá, mas começou a me ajudar a sentir uma sensação de realização e alívio, porque só de fazer um treino, se você fizer só um, você já venceu. Você faz de novo, vence de novo, e isso ficou comigo. Os resultados não vêm rápido. Mas enquanto você continuar com isso e começar a aprender as outras habilidades que vêm junto, como sabe, nutrição, estilo de vida e sono, sobre os quais vamos falar mais, então as vitórias começam a se acumular. E é aí que você começa a ver a transformação. Mas, sabe, para resumir isso me ensinou muitas habilidades para a vida fazendo isso. Isso começou a me transformar de dentro para fora. Então me fale sobre fisiculturismo e o que você aprendeu com o fisiculturismo que moldou sua visão sobre nutrição, saúde e bem-estar. Sim, a nutrição é o mecanismo mais subutilizado para transformar o corpo. As pessoas não enxergam o quão poderosa ela realmente é. Quando você ajusta isso ao grau do que seu corpo precisa, não só com base na sua química sanguínea, mas também em como você treina, como você se recupera e depois faz ajustes com base no seu biofeedback, isso faz uma diferença enorme. Isso foi o que me ajudou. Não me entenda mal, eu também era muito jovem na época. Então você vai ter hormônios em níveis ótimos nesse período. Por isso, eu aproveitei isso ao máximo. Mas é fundamental entender o poder da nutrição e suplementar com inteligência, não só porque alguém na internet recomendou, certo? Muitos fazem isso, mas é melhor considerar o que seu corpo realmente precisa. Acho que quando muita gente começa a treinar, o óbvio ou o que parece certo é ir atrás da pessoa mais bonita no Instagram e simplesmente ouvir o que ela diz. E muitas vezes, algumas pessoas eles são mais honestas do que quando eu comecei a treinar. As pessoas elas são mais honestas sobre se elas usam esteroides ou tomam alguma coisa, mas muita gente não é honesta. Muita gente segue conselhos de quem não é natural e usa várias coisas. E eles ficam tipo, por que que a minha rotina de academia não está funcionando comparada ao influenciador X nas redes sociais? Como alguém realmente natural que competiu assim descobrir como fazer isso? Otimizar a si mesmo de forma natural. Por onde alguém começa? O que que é bro science e o que que é ciência de verdade? Eu adoro isso, eu adoro isso. Então só mais uma coisa rápida para eu descobrir como ser mais saudável. O que isso significa? Porque isso pode ser... Ótimo, vamos definir o que é ser mais saudável para você. Sim. Então, minha definição disso seria ter altos níveis de energia, exames de sangue ótimos. Se monitorássemos seu sono, você teria boa variabilidade da frequência cardíaca e outros benefícios. Essa é a definição ideal para ter sucesso na academia e ser saudável. Quais seriam outras definições? Para algumas pessoas pode ser simplesmente, ok, eu quero ter uma melhor resistência cardiovascular. Mas eu acho que tudo isso, se eu olhar quais são os marcadores de uma vida longa... Isso é diferente. Então eu vejo isso como uma esfera, certo? Porque se você quer ir com tudo, quer arrebentar na academia e ganhar massa muscular, isso não é o ideal para longevidade. Tipo, se a gente for por esse caminho. Interessante. Isso é bom, esse é um caminho diferente. Você tem que seguir por ele, né? Os macronutrientes vão ser diferentes. Então, tipo, sua proteína, carboidratos e gorduras para ambos os casos. Seus ciclos de recuperação vão ser diferentes. Tipo, todo o plano de jogo vai ser diferente. Eu não vou estar fazendo a mesma coisa daqui a 10 anos, mano. O que faço agora? Isso não é bom? Não vai me levar até os 85, 90 anos? 85, tem gente que quer viver até os 120, mano. Tipo, Bom, Mas você entende o que eu quero dizer, né? Tipo, isso é só pra ficar bonito, sabe? Fazer coisa de revista. É isso. Ficar bem pras mulheres é assim mesmo. Acho isso. a maioria quer agradar as mulheres indo à academia, mas poucos pensam em aparecer na capa de revista fitness. Então tem que ter um equilíbrio entre os dois. Eu quero ficar bem e também quero viver muito. Beleza, isso define o que queremos dizer com saudável. Então isso provavelmente vai te colocar em torno de 13 a 15% de gordura corporal. Uns verdadeiros 13 a 15% de gordura corporal. Com esse protocolo, você deve focar no cardiovascular. Pesquisas recentes indicam que o cardiovascular é mais relevante no treino de força. Fazer isso de 3 a 5 vezes por semana, por 30 a 50 minutos por sessão, é o mais importante na zona 2. Então o treino de força será apenas para a densidade óssea. Isso também ajuda na liberação natural do hormônio do crescimento e a manter os níveis ideais de testosterona.
Use isso 3 vezes por semana, por 30 a 45 minutos, focando em exercícios compostos pesados. Na nutrição, aqui é onde realmente vai mudar. Nós vamos... Entrar mais a fundo, né? Vamos detalhar mais também. Eu só quero alguém que esteja começando, então pode ir em frente, mas eu sei que é engraçado. Ao conversar com um especialista, surgem várias opções na cabeça, como medir isso e a reação àquilo. E se você sabe tem uma predisposição genética para isso, sei que sua mente vai para esse lado, mas não quero que as pessoas comecem assim. Acho que precisam iniciar de outro jeito. Podemos falar também sobre formação de hábitos. Eu acho que é importante começar de um ponto onde você consiga manter o hábito. E quando você mantém o hábito, aí você pode ir um nível mais fundo e outro nível mais fundo. Mas eu também acredito que muita gente na internet joga muita merda nas pessoas logo de cara. E aí elas pensam, foda-se isso, eu não consigo fazer Tudo isso. é muita coisa, então acabam desistindo. E aí tem aquele frequentador típico de academia de janeiro, que se matricula em janeiro, paga a academia pelo resto do ano e nunca mais vai. Certo, eu diria uma mistura de cardio e treino de força, com ênfase no cardio. Então, quando se trata da alimentação, só para manter em um nível mais geral, foque mais em alimentos integrais, sabe? Sendo o principal do seu prato. Com proteína como acompanhamento. Prefira proteínas mais leves, não tipo, sabe, bifes e coisas assim. Então, peixes e frango. E aí, durma bem. Isso será o... Sim, isso contraria a cultura do hustle. Tenho algumas coisas para falar sobre isso. Mas Durma muito bem. Não é só a quantidade, é a qualidade do sono. Há várias formas de monitorar isso com o anel Oura. Usa algum em particular? Sim. Claro, mas perdi ele na Grécia. Então já era, não tem como eu conseguir. Te dar uma viagem. Ouvi isso também. Me diga se está certo. Treino de força e VO2 máximo são os maiores indicadores de longevidade. Faz sentido? Sim, há outras coisas além disso, mas esses são ótimos indicadores. Você disse que o jeito que você come, treina e vive agora não é pensando em longevidade. Não. Então, existe um momento na sua vida em que você vai mudar isso? Sim, com certeza. E se você mudar, você disse que o estilo dos fisiculturistas não é para viver até os 90, 100 anos, nem 80 ou 85. Você pode reverter um estilo de vida em certo ponto. Então, por exemplo, se você mudar seu estilo de vida em 10 anos, você pode viver até os 100? Depende de quanto dano. Pra ser bem honesto, sabe, eu faço exames de sangue provavelmente de 3 a 4 vezes por ano, e geralmente eles são muito bons. Mas, sabe, se eu forçar de certas maneiras e fizer certas coisas, você sempre é um ajuste fino. Eu amo fisiculturismo, eu amo treinamento de força, eu amo powerlifting. É por isso que eu fiz todas essas coisas, mas isso tem um preço, sabe? Então, sabe, é só até onde eu posso forçar, até onde eu quero forçar. Se alguém realmente gosta de fisiculturismo e tem praticado fisiculturismo, digamos até os seus 30 e poucos ou quase 40 anos, existem coisas, isso vai ser para uma parte menor do público, mas existem coisas que você procura nos seus exames de sangue que podem indicar, tipo, caramba, eu preciso mudar meu estilo de vida mais cedo do que tarde? Com certeza. Recomendo a qualquer fisiculturista que faça exames cardiovasculares avançados. Analiso a lipoproteína A, todos esses fatores e também o tamanho das partículas. Isso é fundamental, principalmente se usam anabolizantes, pois isso geralmente eleva os marcadores inflamatórios. Também observo a proteína C reativa, que é um marcador inflamatório geral. E também, não olhe apenas para a sua glicose. Veja também a sua hemoglobina glicada, A1C, e sabe, sua resistência ou sensibilidade à insulina. Isso é realmente importante. E também, dependendo de quanto testosterona você está usando, se você está nesse tipo de coisa, olhe para a sua contagem de glóbulos vermelhos, porque muitas vezes isso engrossa o seu sangue. Você vê problemas com tantas pessoas começando a usar terapia de reposição de testosterona? Acho que está se tornando mais popular. E as pessoas estão, acho que os homens em geral, sentem que, e eu entendo por que eles querem ter libido, eles querem sentir que têm energia e querem se sentir como quando tinham 20 anos. Sinto que muitos estão começando a terapia de reposição de testosterona agora, pois deixou de ser um tabu. Ok, tudo bem. Mas eu não acho que exista alguém realmente falando sobre os possíveis pontos negativos de ficar usando testosterona a vida inteira. Sim, ótima pergunta. Então a terapia de reposição de testosterona é o suplemento mais bem divulgado, mas também o mais utilizado em excesso para desempenho ideal. Recebemos pessoas diariamente, analisamos seus exames de sangue e ainda estão muito ruins. Eles não estão sendo devidamente monitorados por quem prescreveu isso.
E eles terão a terapia de reposição de testosterona que vai aumentar o seu colesterol lipoproteína de baixa densidade, que normalmente é considerado o ruim, diminuir o seu lipoproteína de alta densidade, que é considerado o bom, e engrossa o sangue. É curioso, muitos homens notam melhora inicial com terapia de reposição de testosterona, mais energia, libido e bem-estar, mas depois tudo volta ao normal. Você não pode colocar um band-aid em um ferimento de bala, você tem que ir até a causa raiz, é só um amplificador. Eu comecei a usar terapia de reposição de testosterona quando cheguei aos meus 30 anos, e às vezes até um pouco mais, certo? Mas isso só ajuda se você já estiver fazendo o resto certo. Não é preciso exagerar rastreando cada macro ou comendo só em potes de plástico, mas é essencial fazer o básico corretamente. É como querer abrir um negócio, conseguir investimento, mas sem ter um plano de negócios. É como se você fosse se queimar. Não vai dar em nada. Então é a mesma coisa. Você precisa ter uma estratégia inteligente por trás disso. E Eu não quero que isso simplesmente siga seu curso e depois as pessoas passem para a próxima moda só porque a gente não soube aproveitar direito. Então precisa haver mais educação nesse meio. Tipo, ok, sim, é bom usar se o seu corpo não está mais produzindo ou está produzindo, sabe? Menos do que, especialmente com a testosterona livre, menos do que o seu corpo realmente precisa. Devemos focar no essencial, garantir bom sono e alimentação adequada. Muito estresse. O estresse geralmente é alto, e aí, por causa disso, a testosterona fica mais baixa. O estrogênio aumenta para compensar isso normalmente. Ele é considerado o hormônio feminino, para quem não entende. Então isso geralmente começa a compensar. É quando o corpo começa a ficar mole e flácido, sabe? Cheio de água, naquela coisa toda. E aí geralmente também aparecem alguns distúrbios do sistema imunológico. Isso é só por causa do estresse elevado de forma crônica. Então, geralmente, são essas as coisas que a gente vê, mas a parte boa é que, e colesterol também, né? A principal causa de morte entre homens nos Estados Unidos é a doença cardíaca. Cerca de 1 milhão de mortes acontecem todo ano por causa de doenças cardíacas. Então, essas coisas, a parte boa é que muitas delas podem ser facilmente resolvidas, que é nutrição e estilo de vida. Não é tão difícil quanto parece. Para melhorar o colesterol, aumente a fibra e reduza gorduras saturadas. Em geral, basta fazer escolhas mais conscientes e inteligentes ao comer fora. Então, ao invés de comer um bife de costela no jantar, escolha o filé mignon e coma um pouco de aveia no café da manhã. São só escolhas conscientes. Há predisposição genética que faz algumas dietas funcionarem melhor para certas pessoas do que para outras? Algumas dietas realmente funcionam melhor que outras. Isso é verdade ou mito? O que é fato? Fazemos um teste genético que analisa todas as suas predisposições genéticas. Hipocolesterolemia é uma das causas. Algumas pessoas têm colesterol naturalmente alto. E se esse for o caso, então a dieta cetogênica pode ser muito perigosa para essas pessoas, porque a dieta cetogênica é rica em gorduras saturadas, o que vai aumentar ainda mais o seu colesterol. Tentar ser saudável pode, às vezes, deixar a pessoa doente e aumentar o risco de doenças cardíacas. Também vamos analisar o tamanho das partículas para entender melhor. Assim, conseguimos salvar vidas. Eu não tenho dúvidas, porque eu vejo pessoas, um dos meus amigos tem exatamente o que você está descrevendo. E, ele é uma pessoa bem pequena, ele não é gordo. Ele não é gordo mesmo. Ele é minúsculo, ele é muito magro. Mas, o colesterol dele é simplesmente horrível, geneticamente horrível. E o colesterol dos filhos dele também é horrível. E essa criança, ela é bem jovem, mas mesmo assim o colesterol é muito alto. A criança só come comida saudável, nada de porcaria. Então, essa predisposição genética, ele agora acompanha os exames de sangue dele. Mas é muito assustador porque você não diria olhando pra ele. Você olharia pra ele como o cara mais saudável. Exatamente. Mais saudável. Ele é um assassino silencioso. Mas eu acho que, eu acho que quando as pessoas pensam em assassino silencioso, elas só pensam, bom, isso vai me pegar de surpresa. Eu não vou sentir nada de errado comigo antes de acontecer. Mas eu não acho que as pessoas que são realmente magras acham que elas têm alguma chance de morrer. Esse é um equívoco comum. Isso é tão louco. Mas me diga, se você fosse entrar na mente de alguém que é um homem, sabe? 1,80 m, 86 quilos, 90 quilos, talvez 86 seja meio pouco, 90 quilos, tanto faz. Eles não acham que precisam se preocupar com o colesterol. Eu realmente duvido que eles estejam, porque eles pensam, olha, eu sou magro, eu visto calça 40, 42 por aí. Eu sou um cara bem magro, eu corro. Acho que muitos nem consideram que você pode ter predisposição genética a doenças cardíacas, não diretamente, mas devido ao colesterol alto.
Sim, os dados mostram o oposto, considerando quantos americanos têm colesterol alto e quantos são pré-diabéticos ou diabéticos, o que costuma elevar o colesterol. 1 em cada 3 americanos tem pré-diabetes ou diabetes, 33%. 1 em cada 3. 1 em cada 3, é. E eles não querem olhar para o que estamos dizendo. Não, Não, normalmente eles não querem, por isso é tão importante analisar esses diferentes biomarcadores no seu corpo para entender o que está acontecendo com você. Porque quando você faz isso, aí sim pode tomar decisões inteligentes sobre sua alimentação e suplementação, em vez de simplesmente tomar coisas aleatórias. Então, por exemplo, se você descobrisse que tem níveis altos de colesterol ou até mesmo níveis altos de açúcar no sangue, a berberina é um suplemento ótimo e eficaz. Pode ser comprada sem receita, tomar 1 grama diário. Pesquisas mostram que reduz colesterol e açúcar no sangue. mas se você não sabe, Você não sabe, você não sabe. Você só pensa, é só tomar um comprimido de multivitamínico masculino por dia, que nem é uma vitamina tão boa assim, mas você toma e acha que vai ficar tudo certo. Quando você vê seus exames de sangue, eles contam toda a história. Eu não entendia por que tenho colesterol naturalmente alto. Lembro que uma vez terminei de me preparar para uma sessão de fotos de revista e estava em ótima forma. Meus 103 3 pontos acima dos 70 a 80. Precisei ajustar e pensei, como o meu colesterol ficou assim? sem gordura, tão gordo. Estou seguindo uma dieta limpa. Fiz um teste genético e pensei, hipocolesterolemia, faz sentido. Então eu tenho que lidar com isso a minha vida toda. Se eu exagerar um pouco por uns 4 meses, eu nem quero ver o resultado. Vai tudo pro lixo. Cara, É horrível. Meu colesterol sobe, fico bem, mas preciso me recuperar e apertar a dieta. o que acontece? O que acontece com o desempenho de alguém quando os hormônios estão desregulados, quando o cortisol está muito alto? O que você percebe quando as pessoas chegam até você como se fosse o antes? As habilidades de decisão delas ficam comprometidas? Tipo, o que acontece com o seu negócio quando você não presta atenção à sua saúde? Então, gordura abdominal foi a primeira coisa que veio à minha mente. Essa é uma das primeiras coisas que eu consigo perceber. A fadiga de decisão dificulta que tomem decisões claras. Mas isso precisa ser resolvido. Mas geralmente essas são as coisas que eles experimentam. E então, acho que a última coisa, todo mundo começa a falar sobre testosterona e sobre os níveis de testosterona. E é por isso que, de novo, eu acho que executivos, antes mesmo de fazer qualquer coisa, antes mesmo de fazer o exame de sangue, já começam a usar terapia de reposição de testosterona. Acho que isso é provavelmente para os homens. É tipo, eu me sinto um lixo, é aí que eu recorro. Fale comigo sobre testosterona e quais níveis são normais. Em que faixa eles deveriam estar? Vou supor que, após analisar seus exames de sangue e dieta, você decide onde a terapia de reposição de testosterona se aplica ou não. Mas só fale comigo sobre testosterona, porque eu acho que isso é algo que muita gente, de novo, simplesmente assume que é o único problema delas, quando na verdade existem milhões de outras coisas erradas com elas. Sim. Então, a faixa de testosterona é bem ampla. Vai de cerca de 250 a 1100. E a maioria dos médicos, quando você chega perto dos 250, é quando eles começam a considerar a terapia de reposição de testosterona. Mas nem sempre verificam a testosterona livre, que é realmente o que o corpo utiliza. Comparo a testosterona total à receita e a livre ao lucro. Eu gostei disso. Isso é bom. Essa é uma boa analogia. Então se você tem alta receita, mas baixo lucro, ainda assim provavelmente deveria considerar a terapia de reposição de testosterona. Então, digamos que você tenha um total de testosterona de 800, mas sua testosterona livre está baixa. Isso é algo que você deve analisar. Se você observar a globulina ligadora de hormônios sexuais que representa suas despesas, é importante mantê-la em níveis ideais. É preciso equilibrar tudo isso para ver se você realmente deve começar a fazer isso. Qual é a diferença entre biofeedback e biomarcadores? Sim, então biomarcadores vão ser seus exames de sangue. Isso vai ser sua genética. Biofeedback pode ser uma medição qualitativa feita por você ou dados que usamos para quantificar isso. Então, alguns bons biofeedbacks. 5 pontos que analisamos e queremos que avalie para se conectar ao seu corpo: libido, energia, humor, apetite e digestão. E essas coisas estão diretamente correlacionadas com muitos hormônios no corpo. Então, isso nos dá um ciclo de feedback instantâneo. Entendido. Quantificamos isso com variabilidade da frequência cardíaca, sono e estresse ao longo do dia, pois hoje existem vários tipos de monitoramento para medir esses fatores. Então, esses 5 principais tipos de biofeedback que você observa, como deveria, na verdade, isso provavelmente vai ser um teste muito bom para alguém fazer, para descobrir se
quero dizer, eles sempre deveriam fazer exames de sangue, mas eles deveriam passar por um teste para ver como estão essas 5 coisas. Como eu posso dizer isso? Como essas 5 coisas impactam a pessoa agora para ver se ela está saudável, certo? Então, quais eram essas 5 coisas mesmo? E como você as mede? Sim, libido, energia, humor, apetite, digestão. Então, por exemplo, libido, como seria isso? Seria acordar com uma ereção? É só sentir atração por alguém? Ou é assim que você mede a libido? Ou existem outros indicadores que você deve observar? Certo. Então pense. Se 0 fosse o pior possível. Sim, sem libido alguma. Se a pessoa mais bonita, seja lá quem for do seu gosto, passasse por você, você simplesmente não se interessaria, certo? Isso é um 0. O auge da sua vida seria um 5, quando até a pessoa mais feia despertaria seu interesse. É assim que você avaliaria essa escala. Agora, onde você se encaixa nisso? Por exemplo, você. Eu diria um 4, certo? Eu diria um 4. Eu diria, tipo, acho que me lembro quando eu tinha uns 15, 16 anos, qualquer garota era tipo, meu Deus, sim. Agora eu tô tipo 3,5, 4, eu acho. Eu sou bem saudável, mas não fico pensando só em sexo o dia todo. Então acho que isso também é útil pra não ficar distraído com sexo o tempo todo. Mas eu percebo que tem vezes que eu acabo trabalhando demais. E eu presto atenção nisso, mas também presto atenção porque eu costumava ser muito ligado em fisiculturismo. Sempre fui muito consciente de como o meu corpo reagia à comida, treino e tudo mais. Acho que mais consciente do que a pessoa comum andando na rua. Mas sim, tem vezes em que estou viajando muito ou quando estou estressado com o trabalho que, sabe, eu realmente não me importo com sexo. Tipo, isso fica tão distante do que eu me importo, provavelmente porque estou com cortisol alto e outras coisas na cabeça. Mas eu percebo, não sei se isso é um indicativo, tipo, quando eu acordo e tenho ereção de manhã, pra mim isso é um sinal de que não estou estressado. Se estou com a Dina e estamos bem, queremos um ao outro, isso é ótimo. Depois do trabalho, isso é bom. Se eu trabalho demais, então depois que termino o trabalho, eu não tenho nenhum interesse em sexo. E isso pra mim é um sinal de que tem algo errado, entende? O que você disse mostra por que isso deve ser acompanhado. Sim, verdade, com certeza. Quero que as pessoas entendam isso usando o seu exemplo, mostrando por que é importante o público observar isso em si, já que você citou cortisol e estresse. Você citou momentos em que a vida parece rápida demais e precisa desacelerar. E todas essas coisas estão diretamente relacionadas aos seus biomarcadores sanguíneos. Por isso é importante estar em sintonia com o seu corpo. E não é só porque, tipo, tudo bem se você descobrir, e tem outra coisa que eu quero dizer sobre isso também. Se, por exemplo, você cair para o nível 2, certo? E a vida está normal. Você não está muito estressado. Mesmo assim, você não quer ficar com ninguém, nem dormir com sua esposa ou marido. E se pergunta, por quê? Por quê? Estou de férias, era para relaxar e a gente transar, mas não sinto vontade. Agora, existem suplementos que a gente pode considerar para realmente ajudar a aumentar isso de novo. Então a gente pode considerar, sabe, zinco. Se você tomar uma boa quantidade de zinco, tipo 30 miligramas por dia, e garantir que seus níveis de vitamina D estejam bons, também existem algumas coisas naturais, como o ácido D-aspartico, 3,2 gramas disso por dia, que demonstrou aumentar a testosterona em cerca de 42%. Usando homens não treinados, mas também pode haver benefícios em treinados. Então esse é o motivo de você querer medir para se sintonizar mais com seu corpo e o que acontece. Quais são alguns, então, além de energia e humor, libido, que outros aspectos do seu dia podem ser observados com esse biofeedback? Marcadores de biofeedback que são tipo, se isso acontecer comigo, é meio que um sinal de alerta de que eu devo procurar um médico, fazer exames de sangue ou corrigir alguma coisa. Sim, quedas de energia no meio do dia. Ok, sim. Se você não consegue começar o dia cumpri-lo, dar conta de tudo, sair e ter tempo com a família para se sentir realizado no fim, tem alguma coisa errada. Seu corpo foi projetado por milhões de anos para ser capaz de fazer essas coisas. Então, geralmente, quando as pessoas, se elas, você sabe, acordam e tomam várias xícaras de café, elas ainda sentem cansaço e lentidão perto do meio-dia, ficam se arrastando, estressadas e com o humor piorando. Há algo interno que deve ser analisado. E geralmente, nesse ponto, o que acontece é que o corpo delas está mais resistente à insulina e elas não estão processando a comida corretamente. Então você encontrou muitos problemas intestinais. 100%?
em empreendedores, executivos, CEOs, alta performance. Por que que isso acontece? Achei que o cortisol seria o óbvio para alguém sempre ligado e trabalhando. Como os problemas intestinais se relacionam com isso? Sim, pois quando o corpo está estressado, um dos primeiros lugares afetados é o intestino. Seu intestino tem mais terminações nervosas que qualquer outra parte do corpo. Grande parte do seu humor, energia e regulação hormonal vem do intestino e de um microbioma saudável. Quando passamos por estresse crônico, sono ruim e hormônios desregulados, isso prejudica bastante o intestino. Isso causa confusão mental, fadiga e outros sintomas geralmente desencadeados pelo intestino. Por isso, limpezas de curto prazo costumam ser boas, diferente daquelas vendidas por aí, que você conhece. Mas o objetivo é ajudar o seu intestino a se restabelecer e encontrar o equilíbrio novamente, junto com uma suplementação adequada. Fazer isso vai colocá-los no caminho certo para começar a reconstruí-lo corretamente. Por que estamos comendo tanta comida ruim nos Estados Unidos? Isso nos prejudica muito. Acho que muita gente, especialmente no nosso círculo, as pessoas que ouvem esse programa, elas realmente focam em ganhar dinheiro. E elas simplesmente correm atrás disso. E então, se tiverem sorte, se forem afortunados, percebem que dinheiro não é tudo. Então, eles não sacrificam os relacionamentos nessa busca. Não costumo falar sobre isso, mas acho que poucos realmente se importam com a própria saúde espiritual. Eu acho que há uma série de problemas com o quão secular a sociedade se tornou. Não importa para mim a qual Deus você reza ou acredita, mas do jeito que eu vejo é o que Deus permite, o que Deus realmente te obriga a fazer. Provavelmente existe uma palavra melhor para isso, mas você vai entender de onde eu estou vindo. Isso te obriga a se tirar do centro da situação. Há algo mais importante e maior que você. Acho que quem não tem nenhuma versão de Deus na vida acredita ser o personagem principal. E eu acho que isso nem sempre leva às melhores decisões. E eu não sei se as pessoas que trabalham com você, se você meio que ajuda elas a se recentrarem e a deixarem de se ver como o personagem principal, focando em coisas maiores do que elas e talvez em uma estrela guia que seja maior do que dinheiro ou sucesso na carreira. Talvez esse seja o componente psicológico, né, o componente mental que as pessoas precisam entender para que elas realmente, sabe, foquem nos relacionamentos, foquem na saúde, foquem em todas essas outras coisas que são tão importantes e que não são só dinheiro ou carreira. Com certeza. Também se resume ao motivo de estarmos aqui em primeiro lugar. Eu acredito que estamos aqui para contribuir uns com os outros. E quando você enxerga por esse ponto de vista, a vida se torna mais significativa. É quase como se, quando você está, entre aspas, só querendo ganhar dinheiro, isso fosse a coisa mais egoísta que você pode fazer. Não porque o dinheiro seja ruim, mas porque se você se sacrifica na busca pelo dinheiro, como é que você vai servir as pessoas com esse dinheiro se você não tem saúde? Exatamente. Exatamente. Isso mesmo. Quero dizer, de que adianta ser bilionário se você bate as botas aos 55 anos? O que vai acontecer? Você devia viver mais uns 30 ou 40 anos. E então imagine o que você pode fazer, como esse dinheiro pode se multiplicar, quantas pessoas mais você pode ajudar e o impacto que você pode causar. A vida muda nesse ponto, não só para você, mas para gerações de pessoas que virão. É verdade. Como você tira as pessoas disso? Quando alguém corre tão rápido como eu aos 25 anos, como você, tira essa pessoa desse estado mental, o que você diria para alguém que era como eu há 10 ou 15 anos? Uma pergunta simples. O que te motiva? Alguém responde a isso? Geralmente é uma resposta longa de 20 minutos. Extraio o que preciso disso, reflito para você o que disse e começamos a juntar as peças. Então, se eu fosse esse jovem super ambicioso de 20, 25 anos e dissesse que o dinheiro me motiva, o que eu acho que uma boa parte das pessoas ouvindo esse podcast vai dizer sim, isso faz sentido para mim. O que você me diria? Porque você sabe o que me motiva, mas também sabe que esse não é o motivo mais saudável para acordar de manhã. Eu não julgaria. Então, o mais saudável é meio. Você não parece julgar muito, obrigado. Eu não colocaria julgamento nisso. Eu só perguntaria, ok, bem, o que especificamente te motiva em relação ao dinheiro? Então, deixa eu voltar para mim naquela época. Eu diria sucesso, liberdade, status.
Provavelmente um pouco, provavelmente algumas coisas mal resolvidas que você deveria conversar com um terapeuta, porque você quer conquistar aquela casa que acha que deveria ter, a vida que sente que deveria ter. Você está buscando todas essas aspirações materiais e eu acho que você pode tentar e provavelmente fazer algum trabalho psicológico para entender de onde realmente vêm essas aspirações materiais, mas eu acho que, sabe, seus amigos, seu Instagram, seja lá o que for, estão te mostrando como sua vida deveria ser e é para isso que você está correndo atrás. Então é tipo status, felicidade, seja lá o que isso signifique para aquele Scott de 25 anos. Você acha que isso faz Scott DeClary ser mais valioso por ter essas coisas? Na época eu teria dito com certeza, eu teria dito sim. Então, se Scott DeClary só adquirir metade dessas coisas, ele não continua tendo o mesmo valor. Eu não sei. Valioso de formas distintas, mas sinto que não exploraria todo o meu potencial. Então, você acredita que adquirir essas coisas, o status, a riqueza, a renda, é você maximizar o seu potencial? Sim, eu acreditaria que sim. Como você imagina a sua vida após conquistar essas coisas e quem gostaria ao seu lado? Então, acho que nunca fiz esse exercício na minha cabeça, porque nem acho. Eu acho que não tinha resposta, porque estava abrindo mão de um relacionamento pelo trabalho. Não posso dizer, tipo. Não posso dizer que eu teria querido aquele relacionamento. Aquele relacionamento tinha muitos problemas, mas isso é outra conversa. Tipo, eu diria, eu quero uma família. Eu diria, eu quero uma esposa. Eu quero filhos. Eu dizia todas essas coisas, mas então as ações não condiziam com o que eu falava, né? O que que é o interessante. Não sei explicar o motivo. Crescendo, sempre quis ter família, esposa e filhos. Em certo momento pensei, preciso ganhar muito dinheiro. Vou trabalhar duro. Não sei quando isso aconteceu, mas meus objetivos de infância e os que tenho hoje ainda incluem querer esposa, filhos e família. Essas coisas sempre foram muito importantes para mim. E eu acho que o dinheiro, na verdade, importa menos para mim agora. Não que eu ache que não seja importante ganhar dinheiro, mas eu não sou mais a mesma pessoa de quando eu tinha uns 20 e poucos anos. Em algum momento, algo mudou em mim e pensei que precisava trabalhar sem parar para ganhar o máximo de dinheiro. Mesmo assim, mesmo que isso não tenha realmente me ajudado a alcançar os objetivos que eu tinha, que eram meus objetivos mais importantes relacionados à família, filhos, esse tipo de coisa era o mais importante para mim. Sigmund Freud dizia que buscamos prazer ou evitamos dor. O que você acha que fazia naquela época? Acho que buscando prazer, porque não acho que eu estava fugindo da dor, já que não tive uma infância difícil. Não venho da pobreza ou de situações difíceis como outras pessoas. Eu não vim disso. Tive uma infância bem confortável. Então, acho que provavelmente era uma busca por prazer. O que motivava a busca por status? Acho que para mim o dinheiro era motivador de status. Interessante o que você disse, foi tipo xixi no elefante. Já ouviu isso? Não, nunca ouvi. É uma referência ao nosso cérebro consciente, onde tomamos decisões como o pulga, e o elefante é o nosso subconsciente. Você consegue imaginar a diferença? O elefante é quem impulsiona grande parte do nosso comportamento. Parece que em algum momento suas palavras e ações entraram em conflito. Você dizia querer algo, mas no subconsciente não era assim. Eu concordo, mas provavelmente é por isso que eu estava tão esgotado, porque aí o seu cérebro fica quase discutindo consigo mesmo o tempo todo. O que você vive diariamente não está alinhado. Na verdade, não acho isso tão anormal. Você fala com mais pessoas com problemas do que a média, pois está sempre analisando tudo. Ok, por que você está vindo até mim? Tipo, você diz que quer saúde e bem-estar e quer se sentir melhor, mas tipo, o que você está fazendo no seu dia a dia? Como é o seu dia? Certo? E existe essa falta de alinhamento entre os dois. Alinhamento é fundamental, então pergunto: quem é o Scott DeClary 2.0? Alguém que gosta do trabalho que faz, mas não sacrifica a vida pelo trabalho. Também acho que ser obcecado pelo que faz é importante, mas isso não significa gastar muitas horas.
Acho que entendo a alavancagem, entendo delegação, entendo muito melhor focar nas minhas forças do que quando eu tinha 25 anos, quando eu achava que podia simplesmente trabalhar mais do que todo mundo e fazer tudo. E isso não funcionou para mim. Simplesmente não funcionou. Então agora estou me forçando a ser mais estratégico com a minha obsessão. Ainda sou obcecado pelo meu trabalho e amo o que faço, mas não sacrifico mais minha vida por isso. E eu ganhei mais dinheiro vivendo desse jeito. E eu tive, sabe, a gente estava conversando sobre em que nível eu estou em relação à minha saúde sexual, meu humor e minha energia. Tipo, então quando eu estou obcecado por algo, mas obcecado a ponto de conseguir fazer isso sem sacrificar minha vida, porque eu tenho um horizonte de tempo mais longo no qual eu quero ter sucesso, então todos esses outros indicadores aumentam. E eu fico tipo, ok, isso é legal, eu gosto disso. Eu curto isso. Agora, eu poderia ser melhor. Eu ainda posso, todo mundo sempre pode ser melhor, certo? Ainda tem momentos em que eu provavelmente deveria, sabe, tirar um tempo e viajar mais, ou, sabe, garantir que eu não pule uma noite de encontro naquela semana porque estou trabalhando, mas ainda assim não é tão ruim. Então, é como seguir em frente. Olha, a vida é assim, você só precisa sempre seguir na direção certa, certo? Acho que esse é o Scott 2.0. Aí está. Aí está. Lindo, cara. Eu tento porque não gosto. Escuta, tem sido uma jornada. Agora parece que você me entrevista. Tem sido uma jornada, com certeza, mas eu não quero só trabalhar. E eu não quero só ganhar dinheiro. E eu acho que também, estando nesse podcast e entrevistando pessoas que só, de novo, só ganharam dinheiro, tipo, ganharam muito dinheiro, mas as famílias delas estão destruídas ou a saúde delas está uma droga. Eu penso assim, quando você tem um lugar na primeira fila para ver essas pessoas, não é tão atraente quando alguém vale mais de 100 milhões de dólares e a esposa odeia ele, os filhos odeiam ele. Tipo, eles parecem que estão literalmente a um sanduíche de morrer porque estão tão obesos, mórbidos. E simplesmente isso não é atraente. Pode ficar com seu dinheiro. Eu só quero, sabe, felicidade, equilíbrio, como você quiser chamar, uma família que me ama, minha saúde e a capacidade de viver com sorte até mais de 80 anos. Eu escolheria isso todos os dias, certo? Acho que isso é algo que eu gostaria que mais pessoas pudessem experimentar quando estão nesses caminhos meio autodestrutivos. Então, O que você descreveu agora também foi o início de criar sua própria obra-prima. Você deveria começar a anotar isso. às vezes faço isso. Às vezes é. Como uma estrela do norte que guia. Você já descobriu, já passou por uma jornada parecida na sua vida? Sim, parecida com a sua. Tipo, quero dizer, você já teve momentos de desequilíbrio ou momentos que te despertaram radicalmente e você teve que dar um passo atrás e dizer: o caminho que estou seguindo realmente não é o caminho que eu deveria estar? E se eu continuar nesse caminho, tipo, eu não vou viver muito. Eu não vou ter a vida que eu quero. Já passou por isso também? Sim, uma vez eu me esforcei demais. Eu estava trabalhando tanto. Me esforcei tanto que fui parar no hospital. Peguei melioidose. Eu estava no processo de começar o T3. Eu também estava saindo da área de personal trainer na época, e eu estava treinando para uma competição de fisiculturismo. Eu passava 2 horas diárias na academia e começava a trabalhar às 5 da manhã. Até umas 9 ou 10 horas toda noite. Era só ir, além de forçar muito meu corpo. Lembro que estava treinando na academia, fazendo uma série de aquecimento no leg press, quando meu lado esquerdo começou a falhar. Achei estranho e pensei que talvez não estivesse aquecido o suficiente. Do que estava acontecendo? Tipo, meu lado esquerdo. O que estava falhando? E aí eu fiz outra série e aí literalmente perdi o controle. Eu me levantei e fui falar com meu amigo, que era treinador na academia. Eu falei, tipo, ei, você pode ficar do meu lado por um tempo? Eu disse, hoje estou me sentindo meio estranho. E aí, literalmente, todo no meu lado esquerdo começou a ficar dormente. Cara, eu achei que estava tendo um derrame, fiquei morrendo de medo. Pensei, hoje não vou treinar, só vou pra casa, beber água e descansar. A intensidade que eu mantive por semanas era insana. O quanto eu forçava meu corpo na academia e me esforçava para reunir tudo o que precisava para iniciar a empresa. Eu estava indo insanamente forte. Então eu vou pra casa, começo a beber um pouco de água e tudo mais. Eu ligo pra minha namorada da época. Ela pergunta: "O que aconteceu?" Era você. Sentado na academia, meu lado esquerdo falhou. Disse: "Tô bem, vou descansar." Enquanto bebo água, perco a sensibilidade na mão e deixo o copo cair. Preciso ir ao hospital agora. Eles fazem alguns exames de sangue em mim. Meus níveis de creatina quinase, tipo,
o limite superior dessa faixa é 800, o 8.000, então... Basicamente, meu corpo não conseguia acompanhar e se recuperar do que estava acontecendo entre a falta de sono, treinos intensos, pressão mental, todas essas coisas. E foi aí que eu realmente aprendi, tipo, ok, o sucesso é muito rítmico. A progressão é rítmica. Não dá para nadar contra a corrente, é preciso fluir com ela. Naquele momento, eu tentava forçar tudo. Pensava, vou ficar forte, abrir essa empresa e fazer mais coisas. Era assim que eu era, diferente, mas nem tanto. Aprendi que agora preciso agir de forma mais estratégica e pensar maior, a longo prazo. E saber dosar o ritmo e ser inteligente com isso. Então, entendendo esse ritmo agora, isso me permite compreender isso e orientar outros. Não tente fazer tudo em poucos meses ou até em um ano. Amplie esse prazo, pois você ficará surpreso com o sucesso que pode alcançar em 5 ou 10 anos se permitir mais tempo. Curioso? Ao desacelerar, as pessoas acabam acelerando. Sim. Se alguém está começando essa jornada de saúde, eu não quero que essa pessoa seja suscetível a conteúdos sensacionalistas nas redes sociais. Você explicou onde começar e no que focar, mas em quais recursos você realmente confia? Ótima pergunta. Eu acho que o examine.com é muito bom. Para aprender, por exemplo, Sim, é chato porque ele só vai te mostrar a literatura. Mas o que ele faz mesmo é consolidar tudo e avaliar a real eficácia do estudo. E isso torna super fácil para você entender. E você pode realmente consultar e dar uma olhada no documento completo, se quiser. Mas essa é uma ótima ferramenta para se analisar. eu adoro isso. E isso meio que corta toda aquela besteira das redes sociais. Passe tudo por lá. Tipo, tudo que as pessoas usam de suplementos, dietas, passe tudo por lá. Porque você vai ver que, tipo, 99% desses influenciadores são cheios de besteira. Você percebe isso na hora. Eles não sabem do que estão falando. Eles só estão fazendo coisas para ganhar dinheiro. Para a pessoa comum que tem aquela definição de sucesso que eu tinha, digamos, há 10 anos, eu sei que ela precisa fazer sua própria jornada, mas qual é o primeiro passo que ela deve dar para reavaliar o que significa sucesso para ela? Sim, a primeira coisa que eu diria é que elas se perguntem, realmente descubram o que as motiva. Tipo, realmente pensem profundamente sobre isso. E tem que ser uma resposta pela qual você se sinta atraído, não pressionado. E garanta que venha da inspiração, não do medo. O que acontece se você se sentir pressionado pela sua família, seus amigos, pelo que o Instagram diz, como se sucesso fosse o que sua esposa ou seu marido aparentam ser? Isso causa crise da meia-idade, às vezes. Você está fazendo isso pelos outros. Você não está fazendo por você mesmo. E aí você vai sentir um vazio e não vai se sentir realizado com esse processo. E aí, quando ninguém estiver olhando, você não vai querer fazer o trabalho. A verdadeira inspiração vem quando ninguém está olhando e mesmo assim você está disposto a fazer o que for preciso para alcançar o resultado. E a saúde mental? Não falamos muito disso, mas saúde, bem-estar, trabalho e malhar. Acho que você acredita em muitas das mesmas coisas que eu acredito quando se trata de tratar depressão e ansiedade com musculação e se esforçando na academia, o que eu nem sei se é uma opinião controversa. Acho que com certeza é para algumas pessoas, mas me fala sobre saúde mental e malhar e como isso se conecta. Sim, todo bom terapeuta que eu conheço sempre inclui isso no protocolo deles, que é colocar as pessoas na academia, porque isso naturalmente libera hormônios que ajudam na felicidade, ajudam no humor. Quando você começa a cuidar de si mesmo, sua autoestima aumenta, você se sente melhor e isso ajuda com a depressão e outros problemas. Mas eu acredito que o conceito de saúde é muito mais holístico. Se focarmos só nos biomarcadores sanguíneos e não corrigirmos o verdadeiro computador responsável por aplicar as soluções e seguir protocolos, não adianta. Tudo isso vai passar despercebido. Precisamos unir mente, corpo e espírito, pois isso representa a verdadeira saúde. Não adianta focar em apenas um deles. É a verdadeira saúde ideal. É o verdadeiro sucesso ideal. É a felicidade ideal. Não apenas uma coisa, certo? É como saúde mental, física e espiritual, tudo isso. Tudo isso. E encontrar um jeito, tipo, seja lá o que for, sabe? Você mencionou aquela motivação que não te empurra, mas te puxa. Eu acredito que a motivação deve incluir todos esses diferentes aspectos que você deve considerar. Sim, acontecerá se for o melhor para você, entende? Quando descobrir o que te motiva, tudo se encaixa. Vai ser fácil de encontrar, é só ouvir.
Isso geralmente exige silêncio, o que é difícil hoje devido ao barulho da sociedade. Em silêncio, nos conectamos com Deus e ganhamos clareza sobre o que devemos ser. Então, acho que para encerrar, em primeiro lugar, onde as pessoas podem se conectar com você? Tipo, quais são suas redes sociais e sites? Então fale aí que eu vou colocar nas notas do episódio. Mas quais são eles? Sim. No Instagram é Coach Jack White e o site é t3bodytraining.com. Por que você chama de T3 Body Training? Significa teleasoma, ou seja, tornar-se seu eu mais elevado. É só uma tradução do grego e algumas adaptações que fizemos. Adoro isso, é lindo. Quando as pessoas entram em contato com você, falamos um pouco sobre os protocolos pelos quais você faz as pessoas passarem, mas só para que elas possam entender exatamente com o que estão se comprometendo, por assim dizer, elas entram em contato com você. Qual é a jornada que elas vão percorrer? É um processo de transformação de 12 meses, não um programa de 90 dias só para ter um corpo de praia. Nós realmente estamos aqui para te ajudar a vencer a longo prazo. Então, primeiro começamos fazendo exames de sangue e testes de DNA. E fazemos isso a cada 3 ou 4 meses. Normalmente, a maior mudança na composição corporal ocorre entre 3 e 6 meses. Assim, você perde a gordura corporal que deseja perder. Você ganha a massa muscular que está buscando. E os últimos 6 meses são para te colocar mais em manutenção, fazendo com que seu corpo realmente se acostume com isso. E assim você se prepara para o sucesso a longo prazo, no que chamam de dieta reversa, aumentando as calorias. Acho que esse é um ponto importante, na verdade, 2 pontos sobre isso. Primeiramente, eu adoro que você trabalhe a questão da mentalidade, porque eu acho que isso é provavelmente o principal fator que vai permitir que alguém alcance o sucesso. Se conseguir entrar na mentalidade certa. Já discutimos isso e até fizemos exercícios sobre como focar no que importa na sua vida. Mas esse é o pré-requisito, certo? Caso contrário, a pessoa pode desistir e largar tudo. Mas também acho que muita gente tem muita dificuldade em fazer a dieta reversa. Eu só conheço esse termo por causa do fisiculturismo, mas acho que muita gente não entende o quão difícil é fazer uma mudança radical de vida, conquistar o corpo que você quer e realmente conseguir manter isso a longo prazo. Acho que é isso que as pessoas vão ter dificuldade com o Ozempic e todos esses peptídeos, trizepatida e todos esses outros. Ou mesmo, esquece peptídeos e Ozempic, até mesmo uma dieta muito restrita, né? As pessoas acabam voltando com tudo porque não sabem como retornar. Acredito que seja uma questão de mentalidade aliada à dieta reversa, tornando isso parte do estilo de vida. Isso indicará sucesso melhor que qualquer coisa, pois qualquer um consegue parar de comer por alguns meses. É muito fácil. Por que eles não emagrecem? Porque mantêm ou recuperam o peso? Cerca de 90% das pessoas recuperam o peso após a dieta. São estatísticas impressionantes, então as pessoas realmente não conseguem manter o peso perdido. Ao fazer a dieta reversa corretamente, você readapta seu corpo a uma ingestão calórica mais saudável sem alterar seu percentual de gordura. É isso que significa ponto de ajuste? Sim, é quando você ajusta seu ponto de ajuste. Agora, é desafiador porque muitas pessoas querem exagerar totalmente quando chegam ao final. Então você tem que ir com calma e ir aumentando suas calorias devagar. Geralmente, sem entrar em detalhes, você quer voltar à manutenção para se sentir bem novamente. Depende de quão magro você fica. Depois, aumente as calorias gradualmente. Normalmente, não é um processo estressante. Já vi caras comerem mais calorias do que quando eram gordos, mas agora estão 15, 20, 25 quilos mais magros. Isso é incrível, pois agora você pode sair, viver, parecer ótimo e comer mais que antes. Costumava. Esse é o segredo do sucesso na dieta, conseguir voltar para a sua vida normal, entre aspas. E é por isso que eu realmente aprecio muito a sua abordagem. Não é só a dieta, treino, peptídeos, suplementos ou meu esforço, é tudo isso junto. Tipo, é realmente tudo isso. E é por isso que eu não suporto esses vídeos de 30 segundos dizendo que essa dieta específica vai mudar sua vida, porque tem muito mais coisa envolvida do que isso. Mas olha, como você disse, sabe, você passou 30 anos, 20 anos se metendo nessa situação. Você não vai demorar 20 anos para sair disso, mas vai precisar mudar algumas coisas. Mude seus hábitos. Pergunta final. De tudo que aprendeu na vida, qual conselho daria, seja sobre dieta ou sobre a vida? Você tem que escolher a coisa mais importante. Digamos que você só pudesse passar essa lição para seus filhos porque ela é a mais importante. Certo, a mais importante. Pode ser algo que mudou sua vida radicalmente,
Pode ser o melhor conselho que você já recebeu de um mentor, seja o que for, mas você só pode levar essa única coisa e passar para seus filhos. O que seria essa coisa e por quê? Tenha fé suficiente para começar o processo e Deus cuidará do resto.